E aí, pessoal? Meu nome é Tássio e nesse vídeo a gente vai falar sobre Growth Hacking. Bem, antes da gente começar a conversar sobre o assunto de Growth Hacking, é interessante a gente abordar onde surgiu esse termo. E o termo surgiu lá em 2010, quando o Sean Ellis fez um post no blog dele procurando um profissional de Growth Hacking. E ele descreveu esse profissional como uma pessoa que tem habilidades para gerar estratégias, fazer testes nessas estratégias para que ela gere resultados escaláveis. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse crescimento escalável, a gente tem que pensar da seguinte forma. Esse profissional ou essa equipe de Growth Hacking, ela vai ser uma equipe que vai gerar diversas estratégias com objetivos muito claros, onde a equipe pode executar essas ações e analisar constantemente esses resultados. Qual que é a diferença entre o Growth e uma outra estratégia qualquer? A diferença seria o tempo de resposta dessas análises de resultados e como que essa estratégia ela vai mutando ao mesmo tempo. Então, se a gente fez um disparo de e-mail, por exemplo, aqui uma estratégia, a gente fez um disparo de e-mail para X pessoas dentro de um nicho específico com um assunto e um tema específico. Aquela análise daquele resultado, a gente já vai pegar em pouco tempo e já vai analisar e ser resiliente diante daquele resultado, aprender com aquilo e já vai mudar para poder tirar só o melhor daquela análise, daquela estratégia e tudo mais. Então, basicamente, o Growth Hacking seria diversas estratégias e utilizando diversas ferramentas e diversos meios que a gente pode trabalhar para conseguir atingir um público específico, né, de forma escalável e de forma mais rápida. Ok, entendido isso, como que a gente vai trabalhar essa estratégia de growth ou essas estratégias de growth, basicamente? Então a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, inclusive já fica aqui uma dica dentro do site da Canário. A gente vai deixar aqui embaixo o endereço. Você encontra um texto explicando sobre Growth e dentro desse texto, ou então dentro do nosso link de materiais de estudo, você encontra lá 20 ferramentas que vão te ajudar a trabalhar essa parte de Growth. Retornando sobre o assunto, como que a gente vai trabalhar essas estratégias? Você, junto com a equipe, vocês vão montar todas essas estratégias de acordo com o objetivo pré-definido, definir o escopo e analisar tempo a tempo numa data e num período pré-definido, quais são os resultados que vocês estão buscando e se aqueles resultados são suficientes de acordo com o que era esperado. Ou se não era esperado, por que aquele resultado não veio? Qual que foi o ponto e o gargalo de ruptura dessa estratégia especificamente? Feito isso, a gente já entra com uma outra estratégia em cima para poder trabalhar. E isso é de forma contínua. Sempre pensando e trabalhando de uma forma que a gente consiga entender e analisar esses resultados e esses dados, para que a gente consiga criar novas estratégias e que a gente consiga atingir o nosso público de uma forma mais rápida, gastando menos dinheiro, né? E até menos energia da equipe. Então, a estratégia e o objetivo do Growth, basicamente, seria traçar estratégias escaláveis para que a gente consiga atingir o nosso objetivo em um tempo mais curto, com um menor custo de investimento para aquela estratégia. Bem, dito isso e explicado toda essa parte de origem do Growth e especificamente o que seria o Growth, agora a gente vai conversar aqui sobre, na prática, como que ele funciona. Como todas as estratégias de marketing ou todas as palavrinhas mágicas novas que aparecem no nosso mercado, existem muitas variações e muitas pessoas acabam criando fórmulas mágicas que vão te prometer a cumprir resultados astronômicos. E não é tão bem assim como a gente sempre gosta de falar aqui dentro do nosso canal. É muito importante que você analise, tanto na sua equipe de Growth e até na sua estratégia de Growth, o resultado exato mesmo disso e o quanto que isso vai te custar, inclusive de energia, para você, às vezes, não se perder dentro da estratégia. É muito importante a gente entender que
ok, a gente tem que fazer várias estratégias girarem ao mesmo tempo ou em um curto período de tempo, mas é muito importante, reforço mais uma vez, que é muito importante, analisar o tempo exato daquela estratégia te dar retorno. Então, se você gera uma estratégia que precise ser analisada por 5 dias ou que não atingiu o público suficiente ali do seu N para trabalhar em 2 dias, vamos supor que você está trabalhando estratégias de growth, a cada 2 dias você vai mudar a sua rota. Toma um pouquinho de cuidado com isso, porque às vezes você começa a tirar para todos os lados e não receber resultado de lado nenhum. E aí o problema não é a estratégia especificamente, ou como você está executando, mas o tempo que você está executando ou o tempo que você está levando para maturar aquela estratégia no mercado. Claro que aqui a gente está falando que não é para você também, a ideia do Growth, inclusive, não é para você trabalhar uma estratégia ali dentro de um mês inteiro, que é o que normalmente acontece. Então, se a gente vai trabalhar uma estratégia de off-bound, que seria uma estratégia de mídia offline, vamos assim dizer, a gente trabalha ali um mês de campanha na rádio. Esse um mês de campanha na rádio ele é demorado para te dar um resultado, para te falar, olha, em um mês veio X pessoas e você precisa de outras informações, até manuais, para poder receber esse resultado. O que a gente fala aqui dentro do Growth é, de acordo com a estratégia que você vai levar, que pode ser uma captação através de um SEO bem feito, né? um trabalho de SEO dentro do seu site, um trabalho de blog, de e-mail marketing dentro do seu site, uma abordagem dentro do seu site de uma forma que às vezes demora um pouco mais de tempo do que uma simples campanha, uma simples, entre aspas, campanha de Google Ads ou de Facebook Ads, onde você consegue ter um resultado e uma análise de custo por clique ou de custo por lead muito maior do que quando a gente está falando de outras ações que demoram um pouco mais de tempo para maturar. E, inclusive, quando a gente fala de campanhas online, de ads, de Facebook e Google Ads, a gente também tem um tempo de maturação, principalmente se essa campanha for a primeira campanha que a sua empresa está fazendo. Porque a ferramenta em si, o Facebook, o Google, eles precisam entender como o seu público funciona, como que o público que você segmentou, que ele trabalha, como que ele vai responder à sua campanha. Então, é interessante que seja traçado um período dentro dessa sua estratégia de growth hacking para você não ficar encantado com a situação de que agora eu vi 2 vídeos no YouTube, li 3 textos, virei um growth hacker. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você precisa entender, estudar mais, sempre, claro, mas entender também como que funciona a sua estratégia de growth e como que isso está respondendo para você. Porque senão você está acabando, você vai se frustrar com a estratégia, vai achar que não está, que a estratégia em si não está dando certo, sendo que ela só está precisando de um tempo a mais para poder trabalhar, ou vai até achar que você não está fazendo certo, que a sua ideia, que o growth não funciona. Não, a estratégia, a plataforma, a ideia em si, ela é muito boa, ela funciona quando bem executada e quando bem analisada. É o que eu sempre digo aqui, tem que ter senso crítico para tudo que a gente vai trabalhar. Então, se você vai trabalhar estratégia de marketing, se você está consumindo conteúdo na internet, um dos lemas nossos aqui é sem guru, sem tabu. Então, ninguém que tem o objetivo de virar guru de alguma coisa. Então, se você está construindo uma marca na internet, se você está criando sua estratégia na internet, veja, entenda e tenha senso crítico, porque na internet muitas pessoas falam muitas coisas, então não necessariamente existe aquela fórmula, na verdade não existe a fórmula mágica de nada. Então analise, tenha o senso crítico, veja como que funciona, dê o tempo de maturação necessária e entenda que o tempo de maturação de uma estratégia ele pode ser um pouco mais longo do que de outra estratégia. Analise os dados sempre, veja, se precisar, recalcula a rota e refaz toda a sua estratégia. O objetivo do Growth seria basicamente esse de fazer você conseguir analisar esses dados, escalar essas suas estratégias para que isso seja ampliado para outras coisas e te dê um resultado no menor período e com menor custo também. Então, acho que seria isso. Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo.
Se você tem alguma dúvida ou quer perguntar para a gente alguma coisa, pode mandar para a gente aqui nos comentários ou entra no nosso site. Vou colocar o site aqui de novo na tela para vocês acessarem. A gente tem conteúdo de growth no nosso blog, a gente tem e-book de growth lá para você entender um pouquinho mais. E qualquer coisa, só falar com a gente, tá certo? Então é isso, deixa seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Um abraço!